Queria agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês, agradecer a Endeavor pelo convite, a FEComércio pelo evento. E a minha proposta aqui é contar o case da Dryosh, as nossas práticas, naquilo que a gente entende como desenvolvimento sustentável. Então, rapidamente aqui vou dizer para vocês, contextualizar. Nós começamos em 94 como um lava rápido e fomos fazer uma trajetória. Em 95 nós nos propusemos a lavar um carro sem água, isso não existia no mundo inteiro, isso não se falava. Em 96 nós começamos efetivamente a lavar carro sem água, montamos uma pequena indústria, porque até então esses produtos eram produzidos na edícula da minha casa. Em 98, nós começamos uma expansão através de um modelo de franquia. Então, nós trabalhávamos uma frente de produto e uma frente de serviço através de uma rede franqueada. Houve um crescimento muito grande de 98 até 2002. Com esse crescimento, houve até uma desorganização muito grande da companhia. E em 2002, então, nós encontramos a Endeavor, tivemos o prazer de ser selecionado no Empreendedor Endeavor. Ali começou uma nova fase, uma fase de uma estruturação em gestão, uma fase de estruturação em processos. E, em 2012, nós somos uma rede de mais de 60 franquias, que emprega diretamente mais de 1.000 pessoas, e estamos no Brasil e algumas operações também já na Índia, levando esse conceito para a Índia. E a motivação para a entrada nesse mercado, ela foi porque nós, na ocasião, não tínhamos capacidade e nem dinheiro para entrar em outro mercado. A gente escolheu um mercado onde havia uma baixa barreira de entrada. Ao mesmo tempo, a gente entendeu que ele era carente de inovação, e aquilo era feito do mesmo jeito já há alguns anos. Enfim, o máximo que se fazia era desenvolver uma nova máquina, um novo processo de lavar de carro, mas não existia nada muito novo. E era um mercado absolutamente prostituído. Então, assim, coisas básicas como não havia carteira assinada, os profissionais são motivados a não se desenvolver. Então, quanto mais você ficar sujeito a receber por diárias e a não estudar, a não se desenvolver profissionalmente ou pessoalmente, é melhor, né? Então, você acaba tendo um perfil mais adequado para trabalhar num lava-jato e, consequentemente, você tem salários baixos e escravidão. E isso a gente encontra até hoje. Tá? E a escravidão no sentido de pessoas que efetivamente estão sujeitas a trabalhar sem carteira assinada, como eu falei aqui há pouco, e principalmente a não se desenvolver. Isso acontece, infelizmente, até hoje, e isso não acontece no interior das cidades ou nos lugares mais distantes. Isso acontece nas capitais, nos bairros mais nobres das capitais. E o resultado disso hoje são 70 mil carros lavados apenas na rede Dryosh por mês. Isso gera uma economia de 22 milhões de litros de água ao mês. E, para vocês terem uma ideia, só para fazer um paralelo aqui, uma família de 5 pessoas consome, em média, por dia, 500 litros de água. Para banho, para alimentação, para descarga, para enfim. E um único carro, para ser lavado, consome, em média, 316 litros de água, ou seja, quase o consumo de uma família por dia. E, no nosso caso, a gente não tem esse consumo de água e deixa de gerar a mesma quantidade de detrito ao esgoto. Então, isso aqui é um pouco do resultado mais objetivo, e também existe na nossa cadeia uma economia importante de energia, um processo interessante dos panos que são utilizados nas operações, que esses panos acabam se transformando em matéria-prima para a indústria automobilística. Então, desses panos são feitos os feltros que vão por baixo do carpete do carro e, enfim, diretrizes da ISO 14001 e tal. Isso aqui por si, de repente, já poderia ser um case para a gente estar aqui contando para vocês uma história sobre um legado sustentável, tal, num ponto de vista ambiental. A minha proposta é ir por um outro caminho, né? Então, ou seja, o que é o legado para nós sustentável, né? Enfim, nós entendemos que
a sustentabilidade ela não pode ser algo que tem algum departamento. Estou atrapalhando aqui vocês, né? A gente entende que não pode ser um departamento, né? A sustentabilidade ela não pode estar apenas numa parte da companhia. Ela tem que estar permeada em toda a empresa, né? E isso tem que começar pela primeira pessoa da companhia, e isso tem que estar em toda a companhia. E isto posto, não é uma moda. Isso, na verdade, é de fato aquilo que a empresa precisa, porque a economia exige isso hoje, o mercado exige isso hoje. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que a única forma de perpetuar uma companhia e, ao mesmo tempo, nós nos perpetuarmos como sociedade é gerar as práticas sustentáveis, pensar efetivamente no desenvolvimento sustentável. E isso é, no nosso ponto de vista, esse tripé: pessoas, meio ambiente e lucro, resultado econômico. Isso aqui, para nós, é simples assim. Então, a gente já falou bastante aqui sobre as questões ambientais, já colocamos aqui alguns números, né? E vamos, então, para a questão econômica. O lucro é a base do negócio. Então, o lucro é a maior responsabilidade social que uma empresa pode gerar. O lucro é o que vai fazer com que a gente tenha condições de investir efetivamente em práticas sustentáveis. E o lucro vai fazer com que, dentro de uma economia empresarial, a primeira distribuição de receita é para os colaboradores, a segunda é para os impostos, a terceira é para os acionistas ou para as instituições financeiras. Vai depender como está a tua empresa. Se está muito alavancado, você paga mais impostos, mais taxas de juros do que você distribui para os acionistas. E nós entendemos também que, dentro desse tripé, aí no nosso ponto de vista, o mais importante, logicamente que todos eles têm a sua importância, mas o mais importante para nós é efetivamente aquele que a gente fala de pessoas. As pessoas, na verdade, elas que movimentam, que geram a economia, e são elas que fazem com que as práticas sejam efetivamente implantadas e operadas, né? Então, são modelos que uma companhia ela tem que investir em meritocracia, ou seja, as pessoas têm que ser valorizadas por aquilo que elas produzem e por que elas entregam. Formação, acho que faz parte. Uma empresa, efetivamente, ela tem que investir em formação. Isso não tem, no nosso ponto de vista, um outro caminho. Nós temos que pensar fortemente em estímulo, né? Porque senão você vai estar formando ali dentro da tua companhia pessoas que, efetivamente, vão estar fadadas a se acomodar e, efetivamente, depois se transformarem em pessoas fora da sociedade econômica, e a valorização. E aí existem várias formas, eu não quero me estender aqui, mas existem as formas mais simples possíveis de valorização, desde as fórmulas mais complexas, através de stock option, de distribuição de resultado e assim por diante. Enfim, isso gera uma cultura, e no nosso ponto de vista, uma companhia sem cultura é uma companhia sem identidade. Vamos lá. O que a gente poderia falar sobre case dry wash? Prática, efetivamente. Então, a minha proposta a gente está aqui para colocar algumas práticas, né? Então, por que nós entramos no mercado de lavagem de carro em 94? Alguns amigos me abordavam e diziam: Lito, o que você está fazendo, cara? Você sai de uma indústria gigante, familiar, para montar um lava-rápido, você está aqui manobrando o carro, limpando o carro, atendendo o cliente. Cara, o que te motiva a fazer um negócio desse? O que motivou a gente, na verdade, algo muito simples. Existe um mercado, existe uma economia e algo que era feito efetivamente, totalmente sem profissionalização. Aquilo que eu acabei de colocar aqui, incentivava uma série de práticas que a gente entendia que o mercado não estava mais aceitando aquilo e aquilo não ia ter perpetuidade. Então eu falei, isso vai ter que mudar, então aí tem uma oportunidade. Como nós não tínhamos dinheiro, como nós não tínhamos nenhuma especialização aplicada, abaixa a barreira de entrada, vamos entrar no mercado de lavagem de carro, que é um mercado que efetivamente existe, as pessoas vão valorizar um dia de uma maneira ou de outra, então está aí um mercado para a gente começar a trabalhar. Enfim, a gente entrou nesse mercado e nós descobrimos, passado esses 18 anos, que efetivamente, na prática, as pequenas e médias empresas, elas efetivamente têm responsabilidade
e muita credencial para formar cidadãos que efetivamente vão respeitar o meio ambiente, que vão trabalhar sobre todos aqueles conceitos que a gente acabou de falar aqui agora. Então, as pequenas e médias empresas, elas são as geradoras de emprego. Então, não adianta as práticas socioambientais, as culturas de meritocracia, de gestão, estarem nas companhias grandes, porque elas geram muito pouco emprego, então elas não conseguem disseminar na sociedade os conceitos que a pequena e a média empresa pode disseminar. E aí, a gente, enfim, entendeu que esse conceito é o conceito da sustentabilidade, desse tripé que eu acabei de falar. Agora, como implementar isso? Então, enfim, pô, bacana. Como é que isso funciona no dia a dia? Eu trouxe aqui para vocês, basicamente, 2 casos de diversidade. Então, para mim, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável dentro de uma companhia, ela parte necessariamente por diversidade, ou seja, uma empresa ela é formada por pessoas e essas pessoas têm que vir de todos os tipos de credo, crenças, objetivos possíveis. Então, a mescla disso, eu trouxe aqui 2 casos para vocês, para exemplificar claramente. Um é a Mônica, uma pessoa que, com 29 anos de idade, conseguiu arrumar seu primeiro emprego formal. Por que ela conseguiu seu primeiro emprego formal? Porque ela é uma homossexual, assumida, e isso é como forma dela se posicionar na sociedade. Ela tinha dificuldade, as empresas não a contratavam por isso. E dentro da Dry Wash, um lava rápido, ela foi lá e foi contratada. Qual é a importância do caso da Mônica dentro da nossa companhia? A Mônica, em menos de 3 anos, virou uma das melhores líderes da nossa empresa. Então, ela é líder porque ela é respeitada, ela é líder porque ela tem capacidade de gerir uma equipe. E o Douglas, um ex-presidiário, que cometeu uma bobagem maior do que as normais que todo mundo comete e acabou tendo que pagar isso num presídio. Esse cara teve uma experiência de vida dentro desse presídio. E qual é a importância do Douglas hoje dentro da nossa companhia? Ele passa para a nossa equipe, ele passa como exemplo e como atitude de vida, situações que todos os nossos colaboradores, quando olham para ele, veem ele como um exemplo de vida, porque o cara foi lá e cumpriu a sua pena e está trabalhando hoje. Mais do que isso, ele leva para os nossos colaboradores uma série de exemplos do que ele viveu e do que ele quer para a vida dele daqui para frente, que fazem com que aquelas pessoas reflitam muito sobre a valorização daquilo que eles estão vivendo, que é o trabalho que eles estão realizando no seu dia a dia. Então, esses 2 casos são 2 casos que exemplificam uma série de casos lá. Eu não vou citar aqui todos, mas a gente deve ter pelo menos mais uns 200 casos nesse sentido de diversidade, em todos os modelos que vocês possam imaginar. Então, nossa empresa hoje é formada. Como é que pode um Lava Rápido ter homem, ter mulher, ter homossexual, ter ex-presidiário, ter jovem, primeiro emprego, ter alguém com um pouco mais de idade? Eu estou nisso há 18 anos, eu não conheço um caso até hoje de alguma situação de conflito, alguma situação de desrespeito, nunca vi dentro da nossa rede, nunca vi. Então, aparece, pô, mas mulher em Lava Rápido, isso não dá certo, tal. Eu nunca vi nenhum caso nesse sentido, muito pelo contrário. É muito, muito, muito respeito, e isso faz com que a empresa tenha uma cultura. E aí, na outra ponta, tem mais 2 casos aqui para falar para vocês, que é da Cíntia e do Ítalo. Então, a Cíntia é uma pessoa que se formou em boas escolas, estudou nas melhores escolas no seu ensino fundamental e médio, entrou na Universidade de Ponta, foi fazer cursos no exterior, enfim, uma pessoa de altíssima formação profissional, assim como o Ítalo, entrou como um dos primeiros alunos da Universidade em Química, saiu como um dos primeiros alunos. Essas 2 pessoas estão conosco lá. E eles estão conosco lá por quê? Porque eles se identificaram com a companhia também está preparada para receber esses 2 jovens talentos, que também representam outras dezenas de jovens talentos que estão lá e que estão construindo a nova empresa, que estão inovando dentro da empresa, ou seja, aquilo que eu comecei a fazer lá em 94, quando desenvolvi uma lavagem de carro a seco, eles estão fazendo hoje em processos, em produtos, em marketing, enfim, tudo aquilo que vocês possam imaginar dentro dessa nova realidade para a gente se preparar agora para os próximos 20 anos. Então, esses 4 exemplos mostram bem o que é a cultura de diversidade. E aí, esse, na verdade, é um modelo que
passa por baixas, é lógico. Enfim, não tem como você... a tua companhia tem essa identidade, você montou um modelo interessante, então todo mundo que entra lá fica. Não, de forma alguma. A gente tem baixas dentro do processo, faz parte. Até porque os momentos, às vezes, não são os mesmos, as expectativas não são as mesmas, mas isso faz parte de um processo e isso também é importante. Haver essas baixas é muito importante para o nosso processo. Enfim, isso fecha esse tal de tripé da sustentabilidade, pessoas, meio ambiente e lucro, é aquilo que a gente acredita, são essas práticas e esse é o legado que nós entendemos como legado sustentável. Para encerrar aqui, eu vou passar um videozinho, 2 minutos, para vocês entenderem de uma forma mais estruturada o manifesto nosso, o que é a nossa companhia. Houve um tempo em que os governos eram um único poder. Reis, ditadores e líderes decidiam os rumos do mundo e a vida de todos. Depois, o mundo passou a ser ditado pelo mercado. E o que decidia os rumos era o lucro. Só que o tempo passou. E a gente percebeu que não adianta uma pessoa ou uma empresa pensar o mundo. Não é uma questão só do Estado, não é uma questão só das empresas, é uma questão de todos. Eu, você, seus filhos, netos, seus amigos, sua cidade e o mundo. O que a gente descobriu na realidade é que o poder é das pessoas. E já que as pessoas têm poder, por que não acreditar nele para mudar a realidade? A Drywash acredita. Acreditamos no Rodrigo, que iniciou como lavador de carro e hoje é um dos nossos franqueados. Na Drywash, ele conheceu a Eliana e nasceu então a Beatriz. Investimos no talento da Cíntia e depois ele foi fundamental na hora de levar as nossas ideias para a Índia. Tão fundamental quanto o conhecimento do Rogério Marcos, que foi lavador temporário e hoje, como supervisor de treinamento, já treinou milhares de pessoas até no exterior. Acreditamos também na Roseli e no Marcelo, que por mérito passaram de franqueada e consultor a sócios da empresa. E o Kennedy, que começou como motoboy e hoje presta serviços com sua própria empresa de transportes. É que nessa rede as histórias se multiplicam e os poderes se multiplicam. E o Lito Rodrigues vê aquela ideia de lavar carros sem o uso da água se transformar e crescer com a ajuda de cada um deles. Da Eliana, do Rogério, da Sandra, do Rodrigo, do Alexandre, da Cíntia. Na Drywash, a gente acredita no poder de fazer um mundo melhor fazendo uma empresa melhor. Porque é o poder deles que ajuda a preservar milhões de litros de água por ano, que faz crescer o respeito em um mercado que era marginalizado e que nos ensinou que o maior motor de uma empresa é o desenvolvimento das pessoas. Esse é só mais um motivo que nos faz acreditar que o poder é das pessoas. O poder é seu. É isso aí. Eu queria agradecer a Cíntia, que ajudou a montar essa apresentação, primeira vez que eu passo. A Zóio, que é de um empreendedor Endeavor também, como sócia, que fez essa apresentação. Agradecer vocês aqui, estou à disposição de vocês todos. Muito obrigado.